Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Pode Educar. Eu sou Eliane de Oliveira, aluna do mestrado profissional em Educação da Universidade de Taubaté e vou proceder agora com minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos médios, pretos e levemente ondulados, uso óculos e no momento estou vestindo uma camisa de estampa animal em tons de marrom e bege com um blazer preto, colar e brincos dourados e arredondados. Também sou formadora de professores. Hoje nós vamos falar sobre o direito à alfabetização na idade certa e o que acontece quando esse direito não é garantido, causando a necessidade da alfabetização tardia. Vamos conversar sobre os impactos da transição dos anos iniciais para os anos finais no ensino fundamental, a formação dos professores nesse contexto e como a inteligência artificial entra nesse cenário. Vem com a gente para uma conversa sobre educação pública de qualidade? Hoje eu estou recebendo aqui 3 alunas também, mestrandas do mestrado profissional em educação pela Unital, e elas agora vão se apresentar. Bom dia, eu sou a Flaviane, tenho 1,74 m de altura, pele branca, magra, meus olhos são castanhos, meu cabelo é comprido, castanho escuro, eu estou usando calça jeans, blusa preta, casaco bege e tênis preto. Olá, eu sou Odete, eu sou pedagoga e atualmente coordenadora do ensino fundamental na Secretaria Municipal de Taubaté. Sou mulher, vou proceder à minha autodescrição. Sou uma mulher parda, de estatura média, cabelos castanhos cacheados e longos, tenho olhos castanhos e costumo sorrir bastante. Hoje eu estou usando uma blusa branca de gola alta, um blazer azul escuro, calça jeans e tênis. Olá, sou Mônica, eu tenho a estatura baixa, sou branca, meus cabelos são castanhos e lisos. Estou vestindo uma jaqueta azul clara com uma camisa branca e com um colar com um detalhe em pérola. Faço uso de óculos também. Bom, dando continuidade então à nossa conversa aqui. Meninas, de acordo com o indicador da criança alfabetizada, 59,2% das crianças das redes públicas de ensino no Brasil estavam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental no ano de 2024. Mesmo tendo avançado, estamos longe de alfabetizar a todas as crianças na idade certa. Para vocês, quais são os principais fatores que afetam o cumprimento desse direito das crianças e como garanti-lo? Então, Eliana, apesar de termos o avanço, os dados de 59,2% mostram que ainda a gente tem um longo caminho pela frente. E os fatores que mais impactam são as desigualdades sociais que chegam até a escola e mais especificamente nas salas de aula, a formação docente muito fragmentada e pouco prática também, e carências de políticas de continuidade. Então se encerra uma gestão, começa-se novamente todo um novo ciclo, né, na alfabetização principalmente. E isso demonstra uma carência também no aprendizado das crianças. E a infraestrutura das escolas, a desigualdade entre as redes e algumas escolas. Né? E além disso, é preciso lembrar que alfabetizar também não é somente um esforço da escola, mas também envolve um esforço coletivo, a família, políticas públicas conscientes e as condições reais de trabalho dos professores. Joia. Eu acredito que já tenha respondido um pouquinho a outra questão, mas eu vou reformular caso vocês queiram participar também, tá bom? O que precisa ser feito para que as crianças saiam do ciclo da alfabetização realmente lendo e escrevendo com funcionalidade? Para garantir esses direitos, então a gente tem as 3 dimensões que eu já citei no início da nossa fala, que seria a formação dos professores e a valorização também desse personagem que é tão importante na nossa sociedade, a criação de políticas públicas, a criação de políticas públicas e sustentáveis, fazer o monitoramento contínuo desses alunos também, para ver quais são as habilidades que já foram alcançadas, o que se precisa, de onde partir o trabalho do professor,
e garantir esse apoio imediato, principalmente com as crianças que apresentam alguma dificuldade e algumas vulnerabilidades que venham não propiciar a alfabetização na idade certa. E a parceria, como eu já disse, da família, que é muito importante neste momento da idade da criança. Tá certo, muito obrigada. Vamos lá, dando continuidade então. Para vocês, como deve ser o acolhimento? Agora falando já, né, dos alunos que chegam no final do ensino fundamental 1, do 5º ano e chegam ao ensino fundamental 2, especialmente aqueles que chegam ao 6º ano com defasagem na alfabetização. Bom, o acolhimento do aluno que chega ao 6º ano, ele vai muito além de um acolhimento, de uma recepção inicial. É preciso garantir a continuidade das aprendizagens para todos os nossos estudantes e apoiá-los, porque são muitas as mudanças organizacionais, sociais e emocionais que eles enfrentam nessa transição. São vários professores, um currículo mais fragmentado, aulas mais fragmentadas, as questões emocionais e não se esquecendo da fase da pré-adolescência em que eles se encontram nessa transição do 5º para o 6º ano. Por isso, é fundamental que a escola realize um bom planejamento e, ao meu ver, esse planejamento, Eliane, ele precisa iniciar desde o 5º ano, já preparando gradualmente esses estudantes e também os professores, numa articulação entre anos iniciais e anos finais, tanto considerando os estudantes como os professores. Isso vai favorecer um vínculo entre esses anos e uma adaptação mais segura, evitando rupturas. E quando você traz o ponto desse estudante que chega nos anos finais sem estar alfabetizado, esse planejamento, esse cuidado, ele precisa ser maior ainda. Esse planejamento precisa ser ainda mais detalhado, pensando num apoio pedagógico diferenciado, num acolhimento emocional que traga escutativa, que trabalhe a autoconfiança desse estudante, que evite rótulos para esse estudante e que ele possa propiciar formas do avanço nesse processo de alfabetização sem haver uma ruptura tão drástica nesse percurso de aprendizagem para essa criança. Ok. De que forma o gestor pode articular práticas pedagógicas, políticas públicas e formação docente para minimizar o impacto da defasagem e promover avanços significativos na aprendizagem dos alunos? Então, para diminuir esses impactos dos alunos que não sabem ler e escrever e chegam no ensino fundamental 2 sem essas habilidades consolidadas, o gestor deve assumir uma postura mais que administrativa na unidade escolar dele. Ele deve ser um líder pedagógico, né? Trabalhando com os professores, uma formação continuada, que muitas vezes esses professores não estão totalmente preparados para atender essas crianças que chegam com essa dificuldade de alfabetização, de aprendizagem. É fundamental que o gestor pratique a escuta ativa, exerça, a liderança pedagógica, organize agrupamentos produtivos com a equipe docente e ofereça também para esses professores um guia prático para orientar eles nessas trajetórias, com os alunos. Além disso, o gestor deve garantir recursos adequados para viabilizar ações de recomposição de aprendizagem de forma efetiva e significativa para os alunos. Como o professor pode se fortalecer diante de cenários desafiadores, além de tudo isso que você já falou, né? A contribuição também se sentir forte diante desses desafios. Bom, a Flaviane trouxe o ponto da formação docente. E esse é um ponto muito importante, que eu acredito que fortaleça muito o professor. O professor precisa encontrar apoio nessas formações docentes, na própria escola, em comunidades de aprendizagem. Ele, nesse formato coletivo, trocando experiência com os colegas, ele vai encontrar esse apoio, bem como na reflexão da sua própria prática. Porque eu entendo que, quando o professor ele olha para a sua própria sala de aula, ele consegue identificar as dificuldades, identificar os avanços, e ele vai compartilhando essas experiências, fazendo trocas com os seus colegas, e isso também vai fortalecendo ele a seguir adiante.
entendendo que ele não está sozinho nessa jornada, nesses desafios. Ele tem apoio, ele tem suporte para continuar, para avançar e avançar a aprendizagem dos seus alunos. União faz a força, Com né, Odete? certeza. Continuando então, meninas, considerando a educação em tempos de inteligência artificial, na opinião de vocês, como a IA pode contribuir para a melhoria da aprendizagem, das trocas pedagógicas nas escolas, conforme você falou agora, Odete, e da alfabetização na idade certa ou tardia? A IA vem contribuindo efetivamente com a otimização do tempo do professor, né? Com a IA, o professor tem mais oportunidade de preparar muito mais aula, otimizando seu tempo nas horas de atividades dentro da escola. E a gente vê também que a inteligência artificial, ela não vai substituir o professor, mas ele pode ser uma grande aliada, né? Ela pode contribuir com o diagnóstico das aprendizagens, sugerindo percursos personalizados e pode ampliar também o repertório das práticas. Eu acredito também que a inteligência artificial ela vem justamente para fazer essa parceria com o professor, para dar esse apoio, ser um recurso a mais, otimizar o tempo, como vocês disseram, e principalmente assim, a gente entender que é um recurso pensado pelo humano. Então, é importante que a gente utilize e que a gente use de forma crítica, segura e ética, de uma forma que ela some, que ela complemente os estudos, complemente a alfabetização, sendo tardio ou não, mas principalmente que o professor saiba como usar. Então, esse é um sentido muito importante que a gente precisa hoje, como educadoras que somos, trazer para a nossa realidade. A gente na Secretaria de Educação, a gente dentro das escolas como gestora, como supervisora, fazer esse movimento e essa discussão com os nossos professores, muito sistematicamente, de uma forma muito forte, para que ele entenda que não é proibido, mas precisa ser com uso ético e crítico, certo? Com certeza, e considerando, fortalecendo ainda mais a questão da formação do professor, né, que é um ponto que a gente já trouxe aqui na nossa conversa mais de uma vez, a importância desse papel, dessa formação, de se investir nessa formação do professor. Exatamente. O professor ele precisa se sentir seguro, né? Para perguntar, para falar que não sabe e a gente como gestor articular para ele essa formação em horário de trabalho, hora de atividade, HTPC, né, para que facilite a vida dele dentro da unidade escolar. Como é uma coisa muito nova, a gente também precisa entender que a gente precisa se formar para formar, entender para levar essa compreensão de uma forma clara para eles, para que eles consigam aplicar e ser bastante coerente quando essa inteligência artificial chegar nas salas de aula, nos planejamentos, e a aprendizagem propriamente dita dos estudantes. E até porque o nosso público-alvo hoje, que são os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas estão nesse mundo virtual, né? Elas estão já nascem mergulhados, né, dentro da inteligência artificial. E isso permite uma intervenção mais rápida e mais direcionada por parte do professor, quando ele bem preparado está para essa nova ferramenta, né, que ele tem em mãos. Com certeza. Bom, então, caminhando para o fim, a gente falou aqui hoje sobre a alfabetização, que não acontece na idade certa, da transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Falamos também da alfabetização tardia que acontece lá no Fundamental 2 do 6º ao 9º ano. Nós sabemos das lacunas, né, pós-pandemia e também por vários outros fatores. E a inteligência artificial como aí uma ferramenta a mais para o trabalho docente. E daí, diante desse cenário, eu quero perguntar para vocês, meninas, qual o conselho que vocês deixam hoje para os professores que lidam com tantos desafios na educação? Bom, que não percam de vista o essencial, né? Cada criança tem o seu direito de aprender. Alfabetizar, ele é um ato de esperança, né? Ele é um direito que essa criança tem que ter e nós, enquanto educadores, a gente tem que assegurar esse direito deles. E buscar apoio, compartilhar experiências e usar de forma tecnológica, né, os recursos que estão a nosso favor. Eu vou pegar um gancho na fala da Mônica, que trouxe a questão do ato de ler e de escrever como um ato não apenas, né, um conteúdo escolar, mas como um ato de inclusão, de esperança, de garantia de direitos. E vou deixar uma inquietação para os nossos professores, né? Um chamamento aqui para eles, né? Diante desse ler e escrever como um ato de inclusão, de garantia de direitos, vamos juntos
transformar cada dificuldade em oportunidade de aprendizagem? Valorizar cada pequena conquista do aluno, né? Eu acho que isso é muito importante. E se eu puder deixar alguma coisa também de contribuição, gostaria de deixar que, em tempos de telas, que saibamos olhar os olhos das pessoas, que a gente consiga tocar no mundo do outro com respeito, transformar e nos transformar também. É isso, gente. Finalizamos aqui essa importante conversa sobre o olhar direcionado para a qualidade da alfabetização, seja ela na idade certa ou tardia. Vimos a importância do acolhimento dos estudantes na transição de segmentos e a urgência de pensar a formação dos professores na era da inteligência artificial como aliada para alfabetizar. Nós vamos ficando por aqui com mais esta edição do podcast Pode Educar, um podcast Unital. Obrigada.